Que bom que você continuou a assistir a nossa palestra Purificação da Carne e do Espírito. É muito bom contar com a sua atenção. A sua atenção é preciosa, porque o tema que estamos abordando, que estamos tratando, é de suma importância para a minha saúde e também para a sua saúde, para a nossa saúde, né, André? Com certeza, sem dúvida alguma. E para começar essa parte, nós queremos deixar essa pergunta aí para a sua reflexão. E ao longo dos slides nós vamos analisar essa pergunta à luz também de algumas notícias, de algumas informações comparadas com o testemunho bíblico, com o relato bíblico. A pergunta é a seguinte: a carne e leite de animais dos tempos bíblicos eram como as de hoje? E aí, André, o que você pode nos dizer sobre isso? Com certeza não. Acho que todos que estão nos ouvindo, pode ser que nem todos, mas quase todos sabem que não é igual, não está igual. Existem muitos estudos científicos, como nós veremos, que não está igual. O mundo mudou, até mesmo os alimentos que são orgânicos, que são da terra, já sofreram modificações. Que dirá o alimento carne, o leite, com certeza está muito mais modificado do que antigamente. Exatamente. O uso de alimento carne, o leite e derivados nos tempos bíblicos. Então nós vamos começar agora essa análise. Primeiramente, nós vamos ver antes do dilúvio. Nenhuma citação bíblica sobre alimento carne ou de leite. Somente frutas e ervas. Veja o que diz lá em Gênesis 1:29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, o que Deus deu para mantimento para Adão e Eva, o André? Toda árvore que dá fruto é para mantimento, toda árvore que dê semente. Então, nem tinha a erva do campo, né? As folhas, por exemplo, não tinha. Foi liberado depois, a gente vai ver aí. Mas assim, só foi exatamente isso: erva que dê semente e árvore que há fruto e que dê semente. Era para mantimento. Exatamente. No pré-dilúvio. Depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos e, como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força. E os homens exultavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais, e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Infelizmente, né, irmãos? Está escrito em Patriarcas e Profetas, páginas 92. Então, o alimento carne, a gente vê que torna as pessoas um pouco mais cruéis. Um pouco não, ainda mais, né? Muito mais. Porque você está se alimentando de uma outra vida. Você começa a não dar tanto valor, por assim dizer, à vida. A vida ela vai perdendo aos poucos. É algo que vai se tornando cotidiano, você entornar sangue. E quando chegar para matar um outro ser humano, parece que não é tão diferente assim, né? Parece que não é muito diferente. Então, infelizmente, isso acontece. Por mais que as pessoas achem que não, muitos hoje que são ladrões, por exemplo, ou assassinos, têm influência da carne, porque torna a pessoa mais insensível. Isso é interessante de analisar, né, irmão? Uhum. Então, a carne, ela realmente tem esse lado aí. Por exemplo, um leão ou qualquer animal que coma carne, você vê que ele é mais violento.
E existe uma explicação científica para isso, não existe, André? Existe. Quando o animal ele vai para o abate, o que acontece? Ele descarrega no seu sangue, antes de morrer, uma carga muito grande de qual substância, André? Não me recordo. Velho. Adrenalina. Ah, sim. Ele descarrega adrenalina no sangue. E quando você come a carne desse animal intoxicada de adrenalina, o que acontece? Aquele instinto. Quando o animal ele vai morrer, ele descarrega essa adrenalina, aquele instinto de defesa. E essa carne, cheia de adrenalina, ela é consumida pelas pessoas e as torna mais impaciente, mais estressada, mais irritadiça, mais brutal e assim por diante. E nós vemos aqui nesse texto da senhora White, Patriarcas e Profetas, onde ela fala de antes do dilúvio como era a situação das pessoas. Os homens, se eles olhassem para uma mulher e cobiçassem aquela mulher, eles tomavam aquela mulher à força, né? E eles se deleitavam na destruição da vida de animais. E ela diz que o consumo dessa carne os tornava ainda mais sanguinolentos, mais violentos. Então aqui nós temos dois problemas, André. O primeiro deles, a paixão. Paixão não controlada. A paixão. Segundo deles, o apetite. Esses dois elementos são os elementos que desde a entrada do pecado eles têm causado a ruína de muitas vidas. Sim. A paixão, o desejo sexual, a cobiça sexual e o apetite depravado, deturpado, eles estão causando a ruína de muitas vidas. Por isso Jesus ele disse assim, que quando ele viesse seria como nos dias anteriores ao dilúvio. A geração, o mundo estaria como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Olha aí que interessante. Então, hoje o homem estava com a mulher. Se ele visse outra que ele gostasse, matava o marido dela para ficar com ela. Se ele visse outra, fazia a mesma coisa. Se ele enjoasse de uma dessas, largava ela para lá. Será que hoje está diferente, meus amigos, meus irmãos? Minhas amigas, minhas irmãs? Talvez você é vítima disso. Talvez você que agora está me ouvindo, está nos assistindo, né, André? Sim. É vítima dessa situação. Talvez você foi trocada ou talvez você foi conquistada à força por alguém. E nós precisamos ficar muito atentos, porque as duas coisas estão intimamente relacionadas, né, André? Sim, exatamente. A alimentação e a parte sexual, elas estão intimamente relacionadas. Tanto que quando a pessoa, eu sei porque eu já fui casado, eu posso falar conhecimento de causa. O André não, porque ele não casou ainda, né? Sim. Mas a coisa que acontece após uma relação sexual, bate aquela fome, aquela vontade de comer alguma coisa. É ou não é verdade? Você que está assistindo aí, e que já foi casado ou que é casado, e pode confirmar se é verdade ou não. É fato. É fato. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque a Bíblia ela nos revela qual que é a vontade de Deus, qual que é o plano original de Deus. No plano original de Deus, antes do dilúvio, antes do pecado, né, não existia o quê? Alimentação de carne. Não existia. Era só frutas que davam semente e ervas que davam semente. Agora nós vamos ver no pós-dilúvio. Primeira citação bíblica, autorizado para Noé, sua família e descendente. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, versículo 3 e 4.
Então, por que Deus permitiu após o dilúvio Noé e seus descendentes se alimentarem de carne? Por quê? Porque não havia alimento vegetal suficiente ali naquele momento, né? A gente vai ver aí no próximo texto. E tem outro detalhe também, que houve essa questão da liberação da carne. A gente vê que até Noé, se não me engano foi 7 gerações, de Adão até Noé, e os homens eles viveram ali 900, 930, 860, e ia variando nesse patamar. Depois da carne, na próxima 7ª geração já estava em 200. Reduziu drasticamente, né? Foi muito rápido. Se a gente pegasse uma escala, vocês podem pesquisar também, né? Vocês que gostam de estudar, que estão aí nos ouvindo, pesquisa na internet ou na própria Bíblia as idades da descendência desde Adão e até Noé e depois de Noé. Capítulo 5 de Gênesis. Isso. Pesquisem para você analisar, veja talvez uma tabela na internet das idades, da descendência, e você verá que depois da carne, a degeneração física ela aumentou muito mais rápido, né? Parece que foi só a carne ali, a única diferença que houve foi a carne, né? Nós vamos colocar aí na tela para você ver essa diferença. Existe um gráfico que mostra, como você pode perceber aí, essa diferença gritante. Sim. Até entre o tamanho dos seres humanos naquela época e depois como não só a idade, como a estatura. Sim. Foi diminuindo drasticamente, né? Uhum. A carne de animais mortos não era o alimento original para o homem. Foi-lhe permitido comê-la depois do dilúvio porque tinha sido destruída toda a vegetação. Mas a maldição proferida sobre o homem e a terra e todos os seres viventes tem ocasionado estranhas e notáveis modificações. Desde o dilúvio, a raça humana vem encurtando seu período de existência. A degeneração física, mental e moral está aumentando rapidamente nesses últimos dias. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 289. Então, infelizmente, né, a degeneração tem aumentado demais. A gente vê rapidamente, ela fala. Por que rapidamente? Eu acho que nunca vi um mundo tão doente. Acho que vocês que estão nos ouvindo, vocês podem analisar. Cada família tem uma pessoa doente, praticamente. É difícil você encontrar uma família que não tenha alguém doente, alguém com algum problema, mesmo que seja pequeno ali, que não seja tão aparente, mas sempre tem. E a degeneração física, mental, a raciocínio tem ficado lento, né? A própria inteligência artificial também que tem vindo, tem deixado a gente um pouco mais burro, por assim dizer. Preguiçoso, né? Emburrecido. E assim, a gente tem ficado tudo muito fácil, tudo na ponta muita facilidade. Então, a nossa degeneração em todos os aspectos tem se deteriorado. Então, nós vamos ver agora, segundo a Bíblia, quais são as carnes impróprias para consumo. Apesar de permitir comer carne, Deus proibiu alguns tipos. Carnes com sangue, conforme Gênesis 9:4, Levítico 3:17, 7:26, Deuteronômio 12:16, né, nos revelam isso claramente. E a maioria das carnes que se consome hoje, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, exceto em Israel, ela é com sangue. A carne de Israel é a kosher, né? Uhum. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas eles esgotam todo o sangue do animal. E se eu não me engano, eles até lavam a carne e ela fica sem nenhum vestígio de sangue. Sim. Né? Se não me engano, os testemunhos de Jeová, eles têm esse método, eles são tão criteriosos quanto a questão até de doar sangue, por assim dizer, muitos criticam eles, mas eles seguem esse padrão aí de tirar a carne, o sangue da carne. Sim. Então algumas coisinhas, né, eles têm aí cuidado, e nós que muitas vezes professamos ter a fé aí, esperar Cristo em vida, nós muitas vezes não ligamos para isso, né, que é uma coisa tão importante. Outro tipo de carne imprópria para consumo são as carnes despedaçadas no campo. Êxodo 22:31 vem
falando sobre isso, né? E quando você compra uma carne que você não sabe a procedência dela, você corre esse risco, né? Gorduras em geral também é extremamente proibido na Bíblia. Levítico 3:17 e 7:23 vem falando sobre isso. E hoje muitas pessoas, inclusive, né, adventistas do sétimo dia, que receberam a luz da reforma de saúde, eles amam a carne gordurosa, né, André? Sim, e essas gorduras, né, simbolizam impureza, o pecado, de certa forma. Se a gente for analisar aprofundadamente os simbolismos aí, a gordura simboliza isso. Então a gente não deveria ingerir gorduras. Sem dizer que faz muito mal para a saúde, está mais do que comprovado, né? Topa as artérias. Está mais do que comprovado isso ultimamente. E as carnes imundas, por último, as carnes imundas, que estão relatadas em Levítico 11 e em Deuteronômio 3, 14 a 20. Que inclusive tem aí as mais conhecidas, a carne de porco, né? E outras mais. Camarão, né? Lagosta. Exatamente, os peixes aí impróprios, né? Os frutos do mar, enfim. Bom, a gente vai ver aqui no site a InfoEscola, purificação de carne com proibição de carne com sangue. O termo hebraico kosher ou kasher significa bom e próprio, sendo utilizado para designar alimentos preparados de acordo com as leis judaicas de alimentação, denominada kashrut. A Torá exige que bovinos e frangos sejam abatidos de acordo com essas leis, num ritual chamado shechita. Isso. Apenas uma pessoa treinada, denominada cada nome, hein? Xoxete, é apta a realizar esse ritual. Antes do shechita é realizada uma oração especial chamada Beracha. O objetivo do ritual é proporcionar a eliminação do máximo de sangue possível do sacrifício do animal, sem que esse sofra. Isso é obtido pela degola do animal ainda vivo, de forma a conferir uma rápida inconsciência e insensibilidade. A degola é feita pelo corte das artérias carótidas e veias jugulares, sem, no entanto, atingir as vértebras cervicais. Olha que interessante, né? Não podia deixar sofrer muito. Hoje em dia é o contrário que fazem, né? A faca utilizada no ritual, chamada shalaf, apresenta quase meio metro de comprimento e deve estar sempre afiada, sendo examinada após cada execução. Numa degola executada com um golpe rápido, 95% dos animais atingem a inconsciência no intervalo máximo de 2 segundos, não causando dor ao animal. Após o abate, o inspetor verifica os órgãos internos do animal para procurar alguma anormalidade fisiológica que torne a carne não kosher. Após o abate, o pulmão e o tendão são inspecionados e verifica-se a presença de aderência. Os pulmões são inflados. O trabalho prossegue com a identificação das carcaças. A carne kasher destinada ao consumo deve ter poucos vasos sanguíneos e nervos. Os quartos dianteiros, carne de cabeça e costela são as partes mais consumidas entre os judeus. O preparo da carne, segundo o ritual kasher, tem como objetivo eliminar o máximo de sangue. Este preparo consiste na imersão da carne em água por 30 minutos, seguida por salga a seco, com sal grosso, durante 1 hora, seguida por 3 imersões consecutivas em água, cada uma durante um período de 1 hora. Para ser kosher, a comida tem de obedecer a alguns requisitos básicos encontrados na Torá. Interessante, né, irmãos? A gente pode analisar aí que realmente os judeus tinham um cuidado muito interessante, que hoje em dia o animal sofre muito tempo, não tira-se o sangue deles praticamente, a carne fica vermelhinha, né, por assim dizer, de sangue. As pessoas cozinham já com sangue ali, né, dá até o caldinho do sangue. Pessoas que até comem o sangue mesmo, literalmente. Tem pessoas que usam sangue comendo ali, não fazem ideia do mal que está trazendo para a sua vida. Exatamente. E essa questão do sangue é uma questão tão séria que no primeiro concílio da Igreja Cristã,
assembleia lá em Jerusalém, né, o Concílio de Jerusalém, ficou decidido, né, o seguinte, ó, que eles se abstivessem das contaminações dos ídolos, que envolviam também carnes sacrificadas aos ídolos, né, da fornicação. Lembra dos dois pecados que nós comentamos há pouco? O pecado do apetite e da paixão. Sim. As paixões sexuais. Então, olha a recomendação que foi dada, que eles se abstivessem das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado, carne sufocada, e do sangue. Interessante. Então foi falado claramente que ali não só os judeus deveriam praticar isso, mas quem também? Gentios. Os gentios, né? Então hoje, se você está assistindo essa palestra, tendo conhecimento do que representa consumir carne da forma como é consumida no Brasil, em vários países do mundo, com sangue. Tem gente que gosta até dela mal passada, né, André? Já espirrando sangue. Você agora não é mais inocente se você fizer isso. Você está recebendo conhecimento de que isso foi proibido desde os tempos antigos lá para o povo de Israel e depois no Novo Testamento também para os gentios. Isso foi proibido. E quantas pessoas estão aí, né? Na fornicação, nas depravações alimentares, comendo de qualquer maneira, e estão achando que estão sendo abençoadas por Deus. Pessoas até que diante de uma mesa cheia de alimentos proibidos pela palavra de Deus, que fazem mal para a saúde, né? Eles ainda agradecem e pedem para Deus abençoar, né, André? Será que Deus abençoa? Como Deus pode abençoar algo que ele já proibiu, algo que ele não se agrada? É contraditório, né? É contraditório. Eu me recuso a agradecer uma mesa que tenha realmente carne, porque ela tem sangue ali. As pessoas estão se alimentando de algo que foi proibido na palavra de Deus. Porque o sangue, ele é o que, André? Ele é vida. O sangue é a vida, né? Como se estivesse absorvendo a vida de outro ser, né? Então, isso acho que seria talvez... Por isso que aquela adrenalina do animal, quando ele morre, vocês viram aqui como é sacrificado os animais lá em Israel para eles comerem a carne. Vocês entenderam aqui que eles procuram fazer com que o animal fique o mais tranquilo possível, né? Então, essa vida, essa adrenalina ali nos últimos momentos do animal, ela passa para você. Sim. Né? Até se o animal fugisse com medo, né, eles não matavam, né? Sim. Tinha essa questão também, principalmente no sacrifício, né? Era mais delicado ainda. Sim. Essa questão. Continuando aqui a leitura dessa informação sobre a carne kosher, né? Para ser kosher, a comida tem de obedecer a alguns requisitos básicos encontrados na Torá. A carne consumida deve ser de animais ruminantes, que apresentem cascos bipartidos, como fala lá em Levítico 11, né? Nunca ingerir sangue, existe um processo kosher de extrair o sangue da carne. Não comer animais proibidos, descritos na Torá. Deve-se separar os utensílios utilizados no preparo de carnes, leite e seus derivados. Todos os vegetais e minerais podem ser consumidos, somente os considerados kosher. Os alimentos são produzidos de acordo com as leis da Torá. Ou melhor, os alimentos não produzidos de acordo com as leis da Torá são considerados não kosher e recebem a denominação de taref. Os produtos kosher já apresentam um selo que fornece garantia de não adição de carne de porco e que passam por um rigoroso processo de fiscalização que investiga profundamente a origem e o estado dos animais que foram utilizados neles. Fonte AMI Foundation e Orthodox Union. Tá aí todas as outras referências para vocês. Então vocês percebem aí que até utensílios que utilizaram em leite e seus derivados não podem ser usados na carne. Sabe por quê? Porque lá na Torá, lá no Levítico, diz que eles não podem misturar carne com leite. Tem essa regra, não pode misturar carne com leite.
né? Então, preparos aí que leva carne com leite também são proibidos. São proibidos porque, com certeza, eles não fazem nada bem para a saúde, né? No site Proteção Animal Mundial, né, World Animal Protection, bactérias multiresistentes são encontradas em carne de porco vendida em supermercados no Brasil. Então a gente vê aí que existem bactérias no porco. Por que, né? Será? Algum motivo tem. Deus, ele não proíbe nada sem algum motivo, né? Tudo que Deus faz, ele é perfeito e tem um porquê. As pessoas elas querem muitas vezes ultrapassar o muro de proteção que Deus colocou sobre nós, e quando você passa esse muro, essa cerca, você cai num precipício, por assim dizer. Você entra em uma doença muitas vezes incurável porque você não obedeceu a algo simples, né? Deus deu tantas variedades, tantas coisas para nós comermos porque nós insistimos em ir contra aquilo que Deus pediu. Exatamente. E será que existe algum porco limpinho? Acho difícil, hein? Aqueles criados na granja, né? Sem estar na lama, sem comer lavagem, aquele que come ração. E aí, André? Um porco caipira? Não existe. Vamos lá. Vamos para aqui o texto de Isaías 65, 3 e 4, que diz assim, ó: povo que de contínuo me irrita diante da minha face. Olha só. Será que você está irritando a Deus? Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas, olha, e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, ou nos seus pratos, ou nas suas panelas, né? Então vocês percebem aqui que a idolatria está intimamente associada com o quê? Com a alimentação de certas coisas, de certas carnes, como a de porco, por exemplo. Né? Sim. Isaías 66:17 diz assim: os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Comparado, né, a carne de porco com o rato, né, as pessoas às vezes não percebem, por exemplo, que a barata é prima, né, da lagosta, por assim dizer, ou a lagosta é prima da barata, é bem próxima ali, porque esses animais eles foram feitos para limpar a terra, eles não foram feitos para serem consumidos. Assim como o urubu, assim como tantos outros animais Deus colocou na terra para que pudesse fazer essa limpeza. E o ser humano insiste em comê-los sem necessidade alguma. Então aqui esse texto fala que as pessoas que se alimentam disso, elas serão consumidas. Você quer ser consumido? Eu creio que não, né? Eu creio que você quer ser salvo, que você quer alcançar aquilo que você está aguardando tanto, que é a redenção do nosso corpo, como nós lemos, né, aqui na palavra de Deus. E se você quer isso, pense muito bem no que você está comendo, pense nesse texto aqui, né? Vamos ver agora o uso de alimento carne, o leite e derivados nos tempos bíblicos pós-dilúvio. Então nós vamos ver aqui agora na primeira Páscoa antes de sair do Egito. Veja só o que é dito lá em Êxodo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Êxodo 12, 3 a 4. Então aqui nós temos uma citação, né, da primeira Páscoa. Na Páscoa eles comiam o cordeiro, né? Isso é bíblico, isso foi indicado por Deus, eles deveriam fazer isso, porque aquele cordeiro tinha uma representação. Representava quem? Cristo. Representava Cristo. Então, ao comer o cordeiro, eles estavam dizendo: ó, eu aceito a Cristo como meu sacrifício. Tanto que mais tarde Jesus vai dizer o quê? Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue
Não pode herdar o reino de Deus, né? Pós-dilúvio. Na peregrinação dos hebreus e da mistura de gente no deserto, aos 15 dias do segundo mês de sua saída no Egito, Êxodo 16:1, diz assim, como está escrito em Êxodo 16:1, agora a gente vai ler Êxodo 16:3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Eles sentiam falta da carne, e Deus ele levou o povo ao deserto para fazer uma purificação, e o povo não aceitou. E Deus teve que lançar ali uma praga, né? Logo à frente a gente vai ver, mas Deus ele é muito perfeito. Ele quer que nós purifiquemos. Na época, por exemplo, que o povo de Israel ia entrar em Canaã, Deus ele pediu uma purificação, porque hoje que nós estamos pertinho, no limiar da Canaã celestial, não seria necessária uma purificação novamente. Exatamente. É uma reflexão que você pode fazer e que você não vai encontrar tantas respostas, a não ser que é necessária uma purificação, como nós temos tratado em todo esse vídeo, uma purificação da mente e do corpo, real, profunda, intensa, não superficial, como muitos tentam fazer. Exatamente. E aí vem a pergunta: Deus atendeu esse desejo quando eles estavam lá reclamando? Quem dera nós estivéssemos lá no Egito, né? Lá tinha carne em abundância, lá tinha pão a fartar, e a gente comia, e a gente era escravo, tomava chicotada, apanhava bastante, mas lá tinha carne, era gostoso, porque a gente apanhava, mas tinha carne. Meus amados, como que o paladar ele escraviza as pessoas? Como que o paladar ele escraviza, né? Muitas pessoas se tornam escravas literais e escravas do apetite, né, André? Sim, sim. Em vários aspectos nós podemos nos tornar escravos, né? Do apetite, de drogas que eu falo até açúcar, como nós veremos ali. Então são tantas coisas que Satanás ele quer nos fazer escravos, que a gente às vezes até brinca com coisa séria, por assim dizer. A gente fala uma vezinha só, uma vez na vida, né? O que entra pela boca não contamina, né? E nós vimos que contamina, né? Sim, sim. Vamos lá. Vamos ver se Deus atendeu esse desejo. Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Êxodo 16:8. E aí o que Deus enviou, André? Ele enviou, né, as codornizes aí, ó. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Desculpa, melhor dizendo. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Êxodo 16, 13 e 15. Então Deus cumpriu a promessa que ele daria carne e pão a fartar? Cumpriu. Cumpriu literalmente. Ele enviou as codornizes e enviou o maná, né? Só que será o que aconteceu? Vamos ver aqui pela segunda vez no deserto, a peregrinação dos hebreus e da mistura de gente no deserto após estarem no Monte Sinai. O que ocorreu? E o vulgo que estava no meio deles, ou seja, o vulgo era o povo que não era os hebreus, era o egípcio, eram pessoas que eram escravos também de outras nações, era uma mistura de gente. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer?
Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Números 11, 4 a 6. Olha a reclamação deles. Eles estavam sendo mantidos com o maná, mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam todas essas coisas aí que eles citaram, né? E aí eu fico pensando, se eu estivesse lá, será que eu não teria também me comportado da mesma forma? Né, André? Sim, e é interessante. E são coisas, de certa forma, saudáveis, Sim. né? Pepinos, melões. Cebolas, alhos, né? Isso. Só que a questão ali principal é a murmuração. Deus quer dar uma alimentação, nós queremos outro tipo de alimentação. Às vezes Deus quer que você se abdique de refrigerante, por exemplo, ou de alguns alimentos que realmente você vê que faz mal para você, e você, ai, que saudade, aí você fica lembrando, você para de tomar aquilo, mas fica lembrando, ai, que saudade de comer uma pizza com muito queijo, com carne, com, né, você fica com aqueles desejos antigos, querendo voltar para o Egito, querendo sofrer novamente, querendo se tomar chicoteada de Satanás, das doenças que nos assolam, ao invés de se contentar com aquilo que Deus tem nos orientado e tem nos dado para vivermos bem com saúde. Exatamente. E quando você come com insatisfação, olha a influência da mente no corpo, na sua digestão. Quando você come com gratidão, aquilo vai fazer bem para você. Agora, quando você come com ingratidão, com insatisfação, aquilo vai te fazer mal. Você pode tirar a experiência aí com você. Quando você come meio cismado, quando você come meio... A mente, ela tem uma influência muito grande sobre o corpo, né? Preocupado, estressado, né? Todo sentimento negativo, quando você está comendo, isso transmite na questão da absorção do alimento, na questão da digestão. Parece que o alimento às vezes nem desce direito. Eu já conversei com muitas pessoas que às vezes nem conseguem comer direito quando está com alguma preocupação, com alguma coisa que está incomodando elas. Então, assim, realmente tem muita influência ao seu pensamento, a sua forma, do seu humor, por assim dizer, sobre a refeição, sobre o alimento. No serviço típico do santuário, o cordeiro representando a Cristo. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Então fazia parte do ritual do santuário que os sacerdotes comessem diante de quem? Diante do povo. Né? Era como se fosse um ritual, onde eles demonstravam que eles estavam ali internalizando, interiorizando o sacrifício de Cristo. Né? Vamos ver mais alguns detalhes aqui no serviço típico do santuário, porém de forma deturpada. Vamos ver agora uma história onde eles deveriam fazer aquilo, comer aquela carne, aquele sacrifício, solenemente diante do povo, para demonstrar que eles estavam internalizando a Cristo. Mas agora vamos ver alguns personagens que fizeram isso de uma forma deturpada. Isso custou muito caro a eles. Acompanhe o relato. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, de Satanás, né? Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, lembra que não podia comer gordura? Antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote.
porque não receberá de ti carne cozida, mais crua. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora has de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel 2, 12 a 17. Então, esse era o comportamento dos filhos de quem? Os filhos de Eli. Filhos de Belial, né? Eram filhos de Belial, né? Infelizmente, eles se corromperam a tal ponto, o apetite deturpou a mente deles. Sim. Porque eles chegaram a fazer coisas horríveis, a se deitarem com mulheres, né, nos locais santos, profanaram de tal forma, como a gente viu, né, tá ligado. Sim. Uma coisa ligada à outra, não tem como, é quase que impossível você, mesmo você, uma pessoa casada pode dar, né, espaço a paixões que não são aprovadas por Deus, né? Não é aquela questão de em quatro paredes pode-se tudo. Isso aí também vai contra a palavra de Deus. A gente tem que ter moderação e equilíbrio em todas as coisas, temperança em tudo. Eu tô com a minha Bíblia aqui, irmãos, e eu abri a passagem aqui. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia se você quiser. 1 Samuel capítulo 2. Esse texto que nós lemos está do 12 ao 17. Mas olha agora o que diz o verso 22 em diante. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha que terrível. Então esses homens, eles praticaram aqueles dois pecados: a paixão desenfreada, a paixão sexual desenfreada e o apetite desenfreado, o apetite depravado, não é, André? Sim, exatamente. E isso foi algo muito terrível, né, para o povo de Israel. As mulheres se ajuntavam em bandos à porta da tenda. Será que hoje está diferente isso, meus amados? Será que hoje existem homens aí que são sacerdotes de religiões cristãs, pastores, padres, bispos, clérigos, presbíteros, todas as classificações que você pode imaginar, que estão cometendo esses pecados, que estão dando rédea solta às suas paixões carnais depravadas, sexuais, e estão dando rédea solta ao seu apetite depravado, desordenado? Ou será que a geração de hoje está mais santa do que antigamente, André? Não. Será que está mais santa? Tem se aumentado, né? Como está escrito ali, rapidamente a deterioração física, mental, espiritual. Em todos os aspectos nós temos regredido. E Cristo diz, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Simplesmente os homens hoje em dia não se importam muito com regras de alimentação, com regras de pudor, né? Pudor, decência, ordem, temperança. Isso são palavras até antiquadas muitas vezes, antiquada. Exatamente. Que hoje em dia é mais liberal, é pela graça, é a misericórdia de Deus. Deus é muito bom, né, para que nos castigar por causa de coisas tão pequenas que quando a gente está empanturrado de alimentação errada, a nossa mente ela nem pensa na gravidade que é o pecado. Simplesmente a gente está ali achando que Deus vai perdoar, ou que algo tão pesado assim, né, que depois a gente se arrepende, que vai ter tempo, mas que não haverá tempo enquanto a gente estiver ali refém desses alimentos. Primeiro tem que começar, na minha visão, a primeira parte tem que começar pela alimentação, porque se você não se alimenta da forma correta, sua mente ela não vai
pensar da forma correta. E pedir um milagre de Deus, logicamente, né? Primeiramente, pedir um milagre a Deus para ter essa mente clara, para conseguir ter essa força de vencer, porque não é tão simples assim. Não é de uma hora para outra, às vezes, que a gente vai vencer algum determinado tipo de vício, né, de algum alimento, mas assim, um processo, e esse processo tem que ser guiado por Deus. E eu quero aqui ler para você a consequência disso. É muito importante você saber as consequências, porque você pode pegar esses exemplos e pode então procurar implorar a Deus para ter misericórdia de você e mudar, pedir a Ele que transforme a sua vida, porque Deus, Ele não deixou barato, né, André? Não. Eu quero ler aqui para você a profecia contra a casa de Eli. A partir do verso 27 de 1 Samuel 2, diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, a tribo de Levi, né? Para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei. Porém os que me desprezam serão desprezados. E aqui eu quero falar com você que está assistindo agora esse vídeo. Será que você está honrando a Deus? O que você está fazendo às escondidas? Quando os fiéis da sua igreja não estão vendo? Ou quando os líderes da sua igreja não estão vendo? Será que você está honrando a Deus no seu comer, no seu beber, nas suas relações afetivas? Será que você está honrando a Deus? Ou será que você está desprezando a Deus? Verso 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal. Aquele homem de Deus falou com Levi, com Eli, melhor dizendo. Falou o seguinte, ó. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofne e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Olha, meus amados, que situação triste, né? Os homens que se engordavam com o melhor da oferta, a descendência desses homens ia mendigar o pão. Nossa. Eles iam da obesidade, do excesso de gordura, para a magreza, para a fome, para mendigar o pão. Olha que terrível. Brincar com as coisas de Deus. E de fato isso aconteceu. Quando a arca foi tomada, não é? Pelos filisteus. E aqueles dois homens
que eram sacerdotes, estavam próximos da arca, na tentativa de que a arca fosse a salvação deles, eles morreram no mesmo dia. E quando Eli ouviu a notícia, o que aconteceu com ele? Caiu de costas. Ele estava sentado numa cadeira, ele caiu e ele era gordo, pesado, porque também gostava de muita gordura, coisa que Deus tinha proibido, né? E ele caiu e quebrou o pescoço e morreu na hora. No mesmo dia que os filhos morreram, ele também morreu. Olha que terrível, meus amados. Então não vamos brincar com as coisas santas. Nós temos muita luz, muito conhecimento, mas que uso estamos fazendo dessa luz, né, André? Será que nós estamos brincando com as coisas santas? Não, deixa eu comer um pouquinho de carne gordurosa aqui. Não, deixa eu comer um pouquinho de carne mal passada aqui com sangue. Nós estamos brincando, meus amados. Até quando vamos brincar com as coisas de Deus? Até quando? Eu fico triste, porque a ruína de muitas pessoas está vindo, não é nem a galope, como se dizia no ditado antigamente, está vindo a jato. E as pessoas não estão o quê? Se apercebendo, né, André? Estão dormindo, né? Estão dormindo, estão anestesiadas, estão com as suas sensibilidades amortecidas, a sua mente cauterizada, né? Anestesiada. Né? Anestesiada, exatamente. Consumo de leite derivados, como manteiga, queijo e coalhada. Em Gênesis 18:8, nós temos duas traduções, né? A Almeida Corrigida Fiel e a Nova Versão Internacional. Aqui a gente vai comparar essas duas. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, Jesus e 2 anjos. Ele está falando dos 3 visitantes que foram até Abraão, né? E ele, Abraão, estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E outra tradução diz, trouxe então coalhada, leite e o novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, Jesus e os 2 anjos, e ele, Abraão, ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Então muitas pessoas usam esse texto aí e falam, né, André? Ah, tá vendo? Até Jesus e os anjos comeram carne, tomaram leite, comeram manteiga. Só que aí lembra da pergunta que nós fizemos lá no início? Será que a carne e o leite daquele tempo eram os mesmos que estão sendo consumidos hoje? Então. A carne nós já vimos que não é, né? Eles tiravam todo o sangue, não é isso? Não podia comer a gordura. Já percebemos que não é a mesma coisa. Estes mesmos produtos hoje possuem a mesma qualidade que naquele tempo? Vamos ser sinceros, será que possui? Essas carnes cheias de vacinas, cheias de hormônio, cheia de veneno, cheia de adrenalina, cheia de doenças, né, André? Podemos analisar a própria criação deles. Quando comem muita ração, não fazem atividade física muitas vezes. Muitos bois nem pastam, eles ficam presos a vida inteira. Ficam confinados, né? Confinados a vida inteira porque não tem pasto suficiente para bilhões de bois que existem no mundo. E mesmo os que têm pasto, eles não têm a mesma saúde que antigamente. É tudo no poder de veneno, de hormônio, de vacina e de uma série de coisas. O próprio medo, quando eles vão para o abate, a viagem estressante que eles passam para chegar até o abate muitas vezes, o medo que eles passam quando vê o companheiro na frente morrendo. Se você vê um vídeo, eu acho que uma vez eu vi um vídeo, fiquei 2 meses sem conseguir comer carne, porque é algo horrível, como é o abate, como que é a criação deles. Né? Uma galinha que não dorme, uma galinha que só fica vendo a luz ali durante até o abate, que toma só a ração, não se move, não sai do lugar, não faz atividade física. É algo muito triste, gente. Então, assim, tudo isso e mais um pouco temos hoje. Exatamente. Então nós rogamos a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, não como um sacrifício morto, não como um sacrifício cheio de enfermidades, não como um sacrifício agonizante. Ofereçam a Deus um culto racional, não um culto emocional, não um culto ignorante, achando que Deus aceita qualquer coisa, achando que Deus aceita de qualquer jeito. As informações estão na palavra de Deus e nós estamos agora transmitindo muitas dessas informações aliadas a comprovações científicas.
Pensem muito bem, e na próxima parte desse estudo, nós continuaremos abordando nos demais textos bíblicos o uso de alimento carne, leite e derivados nos tempos bíblicos, tá certo? Até então a próxima parte desse vídeo.